Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro, Ceifa de Luz. Nós temos algumas mensagens feitas nesse livro e na sequência dessas mensagens, hoje a mensagem de hoje é a lição 21, o melhor para nós. É uma lição muito interessante, eu li, refleti e eu acho que é muito importante para todos nós. A lição evangélica é a seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 14. E a lição começa da seguinte forma: muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. Aquele que, a nosso ver, nos terá ferido, estaria varando esfogueado o obstáculo quando nos deu a impressão disso. E superando semelhante empeço, haverá deixado cair sobre nós alguma ponta de seus próprios constrangimentos, transformando-se-nos muito mais em credor de apoio que em devedor de atenção. Vejamos, meus irmãos, a importância do perdão, a importância de renovarmos as atitudes. Ninguém é capaz de avaliar as dificuldades alheias. Muitas vezes vivenciamos situações e nos sentimos lesados, ofendidos, magoados, vilipendiados, mas não podemos mensurar a dificuldade do nosso irmão, daquele que está do nosso lado, daquele que a quem nós nem conhecemos, que nos ofendeu numa fila de banco, no trânsito. Tenhamos paciência, tenhamos certeza de entender que talvez aquela outra pessoa tenha uma situação muito mais difícil do que a nossa, do que a que nós estamos vivenciando. Então, o nosso ver aquele que nos feriu está numa situação pior do que a nossa. É importante que a gente tenha esse entendimento, essa compreensão, porque as situações vivenciadas são imensas, familiares, no trabalho. Se nós formos guardando ofensas, mágoas, a vida se torna pesada, se torna um fardo insuportável. Então nós precisamos vivenciar e entender o próximo. Em muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam ou nos magoam, frequentemente se encontram de tal modo jungidos à tribulação que, no fundo, sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos, quando nos supomos vítimas deles. Então, aquela pessoa, muitas vezes que nos ofendeu, muitas vezes que é sempre ofensivo, preconceituoso, uma pessoa que não se controla com as palavras, ele sofre muito mais do que nós. Porque ele sofre com as suas atitudes impulsivas, ele sofre com a forma com que trata o seu próximo, ele sofre por não conseguir se controlar. Então, o entendimento, a aceitação e não nos determos nessas situações. Sigamos. Quem saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá assustado a própria queda sobre a força compulsiva da tentação,
até que viesse a escorregar no caminho? Quem disporá de meios para reconhecer se o perseguidor está realmente lúcido ou conturbado, obsesso ou doente? Quem poderá desentranhar a verdade da mentira? Quem é que sabe? Nós não sabemos. Passamos por alguém e esse alguém nos ofende, nos magoa. Vivemos muitas vezes criticando outras pessoas, mas nós não sabemos as dificuldades que essas pessoas estão vivenciando. Quem poderá desentranhar a verdade da mentira nas crises de perturbação ou desordem? E quando a nuvem do crime se abate sobre a comunidade, que pessoa deterá tanta percussiência para conhecer o ponto exato em que se haverá originado o fio tenebroso da culpa? À vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males, vou repetir, o esquecimento dos males, vejam a importância, que nos assediam é defesa de nosso próprio equilíbrio, porque a mágoa, carregar esse sofrimento nos faz mal. Então esqueçamos, caminhemos, sigamos em frente. E que nos dias em que a injúria nos bata em nosso rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Então, o perdão não é para o outro, é para nós, para que nós possamos continuar. Porque quando carregamos a mágoa, a dor, o ressentimento, paramos, estacionamos naquela dor, naquele sentimento, naquela situação. Quando perdoamos, esquecemos, seguimos, avançamos e progredimos. Então, meus irmãos, que possamos sempre relevar as ofensas, perdoar, entender, respeitar e nos libertarmos dessas dores, para que possamos ser mais felizes. Que Jesus os abençoe.